Massoko aqueceu dentro do partido Renamo. António Muxanga, um dos quadros sêniores da Renamo, afirmou categoricamente que o Suf Momadi deve deixar o seu lugar à disposição para evitar o impeachment. Não vai deixar exatamente o seu mandato terminar, porque está a destruir por completo a Renamo e começa exatamente da Assembleia da República de Moçambique, a Assembleia Provincial. A participação política da Renamo está cada vez mais fraca e tudo será pior ainda quando deixarem, por exemplo, escapar alguns municípios que estão às suas mãos. O seu mandato termina depois das eleições autárquicas. Ele não quer que isso aconteça e quer evitar o pior. Evitar o pior, o que seria mandar embora exatamente o senhor Ossuf Momadi do cargo em que está. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é Mapi Kiramut. Eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. António Muxanga, na verdade, chama a razão o seu colega do partido, o Ossuf Momadi, que na verdade já chega. Um longo discurso que aqui vamos deixar. Dizer que o Ossuf Momadi vai sair quando terminar o mandato dele é nocivo, porque o mandato do Ossuf Momadi termina depois das autarquias. Significa que nós vamos perder todas as autarquias e aí o Ossuf Momadi estará satisfeito, porque já destruiu a representação da Renamo na Assembleia da República, destruiu a representação da Renamo nas Assembleias Provinciais e agora quer destruir a representação da Renamo nas Assembleias Municipais. A Renamo continua segundo o partido mais votado por causa das Assembleias Municipais. Então, para António Muxanga, a solução é o impeachment, não deixar o mandato ir até o fim. Ele, de livre e espontânea vontade, tem de sair, para ele não ser despido. Agora, se ele quer ser obrigado que as pessoas andem com tesoura, rasguem o fato macaco dele, rasguem o calção dele, para ele ficar nu, isso vai acontecer. Eu tenho evitado muito falar disto, mas como estás-me a colocar, vou explicar. O presidente Ossuf Momadi foi muito infeliz, porque ele, quando entra como presidente da Renamo, fez uma coisa muito proibida. Nós estivemos no Congresso em 2019, fizemos a revisão do Estatuto, os artigos que foram revistos foram os artigos referentes aos números dos membros do Conselho Nacional e sua divisão pelas províncias. Porque no passado, as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, num passado muito distante, todo o sul só tinha um membro do Conselho Nacional. E depois evoluiu-se para um membro em cada Conselho Nacional. Depois evoluiu-se para 3 membros em cada Conselho Nacional, por cada uma destas províncias do Sul. E desta vez, foi-se constatar que houve um bom desempenho nas eleições de 2018, na região Sul, apesar da fraude que houve, e tinha que se valorizar isso. É assim que a província de Maputo, por exemplo, fica com 5 assentos, sai de 3 para 5, e outras províncias assim sucessivamente. E o número de membros do Conselho Nacional deixa de ser de 100 e passam para 120. Em relação à fórmula de eleição do delegado político provincial, delegado distrital, delegado do posto administrativo, de localidade e de povoação, não se mexeram esses estatutos. Lamentavelmente, o estatuto que vimos já publicado diz outra coisa. Esse estatuto, no estatuto que nós vinhamos usando em 2012, o artigo 43 dava competências ao Conselho Provincial para eleger o delegado político provincial sob proposta da Comissão Política Nacional. Esta competência foi roubada agora, ficou do Ossuf nomear o delegado político provincial. Mas como é que aconteceu este roubo? Ele, o Ossuf, com o antigo presidente da mesa do Conselho Nacional, vieram sentar e roubaram artigos. Não houve democracia nesta alteração? Foi violação flagrante. No artigo 46, Comissão Política Provincial, compõe a Comissão Política Provincial o delegado político provincial. Artigo 55,
era competência do Conselho Distrital eleger o delegado político distrital. Competência da Conferência do Posto Administrativo eleger o delegado político do posto administrativo. Conferência, o Conselho de Localidade eleger o delegado político da localidade sob a proposta da Comissão Política Provincial. Quer dizer, a coisa era em cascata. A Comissão Política Nacional é quem propunha e o Conselho Provincial elegia. Elegia, exato. A Comissão Política Provincial é quem propunha e o Conselho Distrital elegia. A Comissão Política Distrital é quem propunha e o Conselho do Posto Administrativo elegia. A Comissão Política do Posto Administrativo é quem propunha, o Conselho da Localidade fazia a eleição. Estas práticas todas, o presidente Ossufo Momade, sentado com uma pessoa, alterou isso. Agora, a questão é, como é que esta alteração foi legitimada? O que aconteceu foi o seguinte, nós só descobrimos isto quando é publicado o boletim da alteração do Estatuto. Quando quisemos saber, houve aquela coisa de panos quentes. Ah, não, foi um erro. Vamos aguentar, vamos corrigir no próximo Congresso. Chegados ao Congresso de Alto Moloco, ele fez as xuxas dele, saímos de lá, nova alteração dos estatutos. Portanto, este problema é dele, é do antigo presidente do Conselho de Jurisdição, é do gabinete da preparação do Congresso. Sabotaram o Congresso, sabotaram as decisões, contrariaram aquilo que Afonso da Câmara deixou, que é democrático, até satisfaz, porque aqui há envolvimento da Comissão Política Nacional do partido e há envolvimento do Conselho Provincial, Conselho Distrital, Conselho do Posto Administrativo, Conselho da Localidade, que são os membros eleitos para representar os membros a nível local. Foi destruído tudo isto. Mas não foi só isso que se fez. Ele dividiu as competências. Ele ficou com a competência de nomear o delegado político provincial e distrital e deu ao delegado político provincial o poder de nomear o delegado do posto administrativo. Então já não há eleições, não? Não há eleições. Então ele tornou-se um monarca, pior do que o rei da Suazilândia. Por isso, quando ele diz que vai sair, nós estamos a dizer, saia já. Tem de sair já, por quê? Porque tem que se corrigir isto. Hoje há debates nas sedes da RNAM do provável regulamento. Para regulamentar o quê? Porque isto está errado. Não se pode regulamentar uma coisa que está errada. Deixa-me perguntar. Neste momento, os quadros da RNAM, falando do delegado político provincial, distrital até a base, foram indicados ou foram nomeados, que estão em exercício agora? Ele, quando entende, nomeia, tira. Em Tete, por exemplo, o delegado já foi nomeado, tirado, depois de novo nomeado. Em Manica, o delegado foi nomeado, tirado, nomearam outro, tiraram, nomearam o terceiro, que agora querem tirar. Se tudo estiver a correr bem, esta semana vão para lá para ir tirar. Na Zambésia também fizeram a mesma coisa. Quer dizer, todo o país, a situação está dessa maneira. O monarca Ossufo Momade é quem manda e determina, alterando aquilo que foi vontade da maioria dos membros do partido em sede própria, que foi a sede do Congresso. Estas questões não discutiu com ninguém. Agora, caso, portanto, Ossufo Momade não abandone o poder, há como, portanto, quero acreditar que António Muxanga e outros membros da RNAM estão insatisfeitos com esta alteração do estatuto. Há como, portanto, pedir uma revogação? Bom, ainda mais, antes de responder isso, outra situação interessante, por exemplo, que Pachoné levanta, é a nomeação são cargos. Nós temos pessoas que ocupam 4 ou 5 cargos, mesma pessoa. Mas não é isso que a RNAM, portanto, queria combater? Por exemplo, na máquina do governo, quando há pessoas, portanto, a ocupar um cargo e o outro, não é aquilo que... Nós estamos a questionar agora a legitimidade do presidente
andar a indicar os presidentes os presidentes dos tribunais, andar a indicar os diretores das universidades, etc, etc. Mas já na Renamo, neste preciso momento, há pessoas que ocupam o cargo de delegado político provincial e são membros da Comissão Política Nacional. Estas pessoas, enquanto delegados políticos provinciais, são subordinados da secretária-geral e dos chefes de departamento. Como membros da Comissão Política Nacional, são chefes do secretário-geral. Quer dizer, Portanto, há uma incompatibilidade aqui. A outra questão que está a acontecer agora, que não acontecia antes, é esta da acumulação. E a outra questão é pessoas que são membros do Conselho Nacional, chefes de departamentos, vogais do Conselho Nacional e membros de mesa das Assembleias Municipais. Essas funções são incompatíveis entre si? São. Também não é. Quer dizer, quando você chega a dar 4, 5 nomeações a mesmas pessoas, está a dizer o quê? Está a dizer que as outras pessoas não valem nada. Uma província de Maputo, por exemplo, tem cerca de 3 milhões de pessoas, onde se crê. A Renamo, por exemplo, teve mais de 200 mil votos. Estas pessoas todas produziram 200 mil votos. Não valem. Só vale esta senhora que ocupa 5 cargos. Só vale a cunhada dela que está em Maracuene, que ocupa 4 cargos. É chefe nacional na Liga da Mulher, é vogal do Conselho Nacional, é delegada política distrital, é membro do Conselho Nacional. Essa é obra desta direção do Partido Renamo. Portanto, dizer que o Sufo Momade vai sair quando terminar o mandato dele é nocivo, porque o mandato do Sufo Momade termina depois das autarquias. Significa que nós vamos perder todas as autarquias e aí o Sufo Momade estará satisfeito, porque já destruiu a representação da Renamo na Assembleia da República, destruiu a representação da Renamo nas Assembleias Provinciais e agora quer destruir a representação da Renamo nas Assembleias Municipais. A Renamo continua segundo o partido mais votado por causa das Assembleias Municipais. Então, para Antônio Mushanga, a solução é o impeachment, não deixar o mandato ir até o fim. Ele, de livre e espontânea vontade, tem de sair, para ele não ser despido. Agora, se ele quer ser obrigado que as pessoas andem com tesoura, rasguem o fato macaco dele, rasguem o calção dele, para ele ficar nu, isso vai acontecer. Mas não é isso que eu acho que deveria acontecer. Então, com o Sufo Momade até as autarquias, prevê-se o descalabro total? O Sufo Momade não está a fazer nada. Que atividade política está a realizar o Sufo Momade hoje? Nampula, a província dele, está a ser atacada. Alguma vez já ouviu o pronunciamento dele? Quer dizer, que tipo de oposição é esta? Cabo Delgado, tudo está a falhar lá. As populações estão a morrer. As crianças não vão fazer exame, porque estão a correr de um lado para o outro. Os professores estão a reclamar, porque a educação quer meter militares e polícias nas escolas para controlar o exame. O que é que você já ouviu da liderança da oposição a dizer em relação a estas questões que preocupam o povo moçambicano? Os sequestros são um pão de cada dia. Qual é o líder da oposição que você já ouviu a falar dos sequestros? Os assassinatos do povo. Matola, todos os fins de semana, há pessoas que estão a ser mortas. Polícias e população em geral. Qual é o discurso que você já ouviu? Qual é a solidariedade que você já sentiu de qualquer líder da oposição? Então, o povo quer ver pessoas que, no mínimo, falem de si. Solidarize-se com o povo, que aproxime ao povo, que tem um sentimento de que o povo está a sofrer e tem soluções futuras para melhorar a vida do povo. Agora, Antônio Mushanga, acredita que o Sufo Momade vai sair de livre e espontânea vontade ou, enquanto membros, vão fazer uma pressão, eu não sei até que nível, porque já tivemos a tomada das sedes, até o próprio gabinete, mas até agora o Sufo Momade não sei. Qual é a solução? Acho que Deus vai inspirar a ele a abandonar este coração de pedra que ele tem e conformar-se com a realidade.
Ele não pode aparecer em público a obrigar os outros a cumprirem o estatuto que ele próprio rasgou. A evidência de que o Yusuf Mohammed tem de sentir vergonha de evocar o estatuto está aqui. Ele alterou tudo o que Dhlakama deixou. Por quê? Foi ele que matou o Dhlakama? Para ficar a submeter-nos nisto? Ah, não, porque Dhlakama estava na guerra. Os estatutos foram republicados em 2012. 2013 começou a guerra. 13, 14, 15, 16. Dhlakama estava na guerra. 2017 ele morreu. Quando esperávamos que Dhlakama voltasse, para termos melhores soluções, tivemos esse azar de Dhlakama perder a vida. E ele entrou. Ele está a tratar mal os filhos do falecido. É mau padrasto. Então, ele não pode continuar neste casamento com o partido. Então, de livre e espontânea vontade, o Yusuf Mohammed tende a abandonar a liderança da RENAMO porque violou o estatuto da RENAMO, está a maltratar os filhos de Afonso Dhlakama e de Matsangaíça. Então, a solução para a RENAMO neste momento é uma solução divina, é isso, que pode amolecer o coração de Yusuf Mohammed. Eu acho que o Yusuf Mohammed está a me ouvir e ele sabe o que ele andou a fazer. E muitos outros membros que se fazem de esquecidos. Eu vi aí uma entrevista de alguém a dizer, ele quer solução com base no estatuto. Qual é o estatuto? Qual é o estatuto que o doutor Araújo defende perante esta vergonha aqui? Em algum momento, nós temos de estar muito bem concentrados quando queremos discutir uma questão. É por causa disso que eu dizia, eu quero ver o que é que vai se decidir no Conselho Nacional. Porque eu queria recordar a eles isto. Quando eu levantei em Alto Moloco a falar destas questões, disseram que iam criar um grupo que ia fazer o trabalho. Até hoje não houve nada. Portanto, nós precisamos de ter nas delegações pessoas que vão garantir a transparência, vão preparar o Congresso Extraordinário com segurança para todos os membros. Não se pode indicar delegados ao Congresso a dedo. Tem que se corrigir os erros do passado. Não estamos aqui para perpetuar erros de Matsangaíça, nem erros de Afonso Dhlakama. Temos que manter aquilo que foi bom que Matsangaíça nos ensinou, aquilo que foi bom que o Dhlakama nos ensinou. E temos que expurgar tudo o que achamos que estava mal direcionado. Neste caso, nós perdemos um bem grande, que é a eleição dos delegados a nível local, através dos conselhos provinciais, distritais, de posto administrativo e de localidade. Então, esta, para mim, é que é a grande questão que tem de ser resolvida com muita urgência. E o Yusuf Mohammed, como ele não tem vontade própria, tende a abandonar a liderança. Se calhar, se ele abandonar de livre, espontânea vontade, pode-se concluir que ele merece alguma coisa. Porque ele, a continuar a manter o braço de ferro que está a manter, ele vai ser tido como vilão. E normalmente os vilões não têm recompensa boa. Agora que assistiram, vão nos deixar lá no campo democrático o que vocês acharam desses pronunciamentos de Antônio Mushanga. Muito obrigado por nos acompanhar. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.